Olá a todos que acompanham aqui a TV Cioeste Mulher, com mais um programa neste mês de janeiro e uma convidada muito especial, Jolie. Jolie, ela é empresária, gestora na clínica Pediakinder e fundadora... Ai, me desculpa, estou confundindo os convidados. A Jolie é comunicóloga, pastora, escritora e palestrante. A que eu estava descrevendo, infelizmente, não pôde estar aqui. A Fabiana teve um imprevisto. Mas esse mês nós falaremos sobre protagonismo feminino. E nada melhor, né, de que uma pessoa que está aí em várias frentes, né, que é uma profissional maravilhosa, uma mãe dedicada a um trabalho de comunidade, às famílias, que é a Jolie. Eu já estive com ela em outro momento. E falar sobre essa questão do protagonismo. Também estou aqui com meu companheiro Carlos, né, Carlos? Sempre muito feliz de dividir essa bancada contigo aqui no TV Cioeste Mulher, viu? E falar de protagonismo feminino é falar da mulheridade, né? De todas as formas de ser mulheres, de tudo que a gente já alcançou até aqui, século XXI, né, Carlos? Foram tantas lutas na frente da ciência, da educação, da saúde, dos direitos na política, desde o direito ao voto e agora com a nossa representatividade no poder legislativo, né? Seja no Congresso Nacional, seja também nos municípios, ainda é muito pequeno, né? Na vereança, seja na Assembleia, né, nos estados, que ainda é muito pequeno, diga-se passagem. A gente vai falar sobre um pouco disso, e de tudo que a gente conseguiu avançar. Também temos leis voltadas à questão da violência contra a mulher, que nós avançamos e que faz a diferença para muitas mulheres. E agora eu queria ouvir um pouquinho a Jolie, né? A Jolie falar um pouquinho dessa história, né, da sua trajetória. E a gente falar um pouco sobre esse tema, Jolie, a importância de falar sobre protagonismo feminino. Olá, pessoal. Primeiro eu quero agradecer a você, Luciana Ribeiro, e todo o pessoal aqui da TV Cioeste Osasco, por essa oportunidade de estar aqui com vocês, falando de um tema tão importante, que é um tema inerente às mulheres, né, a questão do protagonismo feminino. Eu penso que a mulher, nos dias contemporâneos, ela vive dias desafiadores. A trajetória da mulher, desde a existência dela, nunca foi fácil, né? Quem acompanha a história e acredita nela, da forma como nós ouvimos, a minha linha, pelo menos, é a linha, vou dizer, mais cristã, bíblica. Então, eu acredito muito nessa linha, na criação de Deus. Então, a gente vê que, desde o início, a mulher ela tem uma grande missão, né? Você coloca algo na mão das mulheres, ela multiplica. Ela já foi feita para gerar, para criar. Para tudo que você põe na mão da mulher, ela consegue desenvolver. Só que ela também enfrenta muitas oposições. E uma oposição principal em relação à própria identidade dela, para que ela não consiga se estabelecer e estar nesse protagonismo, o qual ela realmente tem condição. E eu vou dizer que ela tem capacidade para isso. Então, para mim, é um tema muito bacana. Eu quero parabenizar você, Luciana, você também, meu amigo, por trazer temas assim tão importantes e que levam a gente a uma reflexão profunda nesse tempo. E aí eu fico já com uma pergunta aqui, né, que você colocou bem, que essa a tua visão é uma visão bíblica. Sim. E aqui na tua descrição, coloca você também como pastora. Sim. Né? Então, você tem aí um estudo em cima das questões da religião cristã e que tais. E a gente ouve muitas vezes o pessoal do movimento, principalmente o movimento cristão evangélico, falar de que a mulher ela deve uma submissão ao homem na família. Né? Como que você consegue, de uma maneira ou de outra, sair disso explicando o protagonismo da mulher? Como é que você faz essa relação de demonstrar que a igualdade não é uma violação de um princípio cristão, de um princípio bíblico? Pelo contrário, né? É você levar a palavra... Não sou um grande especialista, né, na Bíblia, mas me parece, né, que daquilo que eu conheço dos ensinamentos de Cristo, ele sempre apregou a igualdade. Né? Como é que é essa relação? Como é que fica? Uau, que pergunta bacana. Na verdade, existe uma grande confusão por parte das pessoas em termos de interpretar o que realmente as Escrituras falam a respeito de submissão.
Submissão não significa que a mulher ela é um ser inferior ao homem, né? Significa que ela está debaixo de uma missão, né? Por exemplo, nós temos um lar e o objetivo do nosso lar é que a nossa família ela seja bem estruturada e os papéis dessa família sejam bem definidos. Quando eu falo isso, eu quero dizer assim, a mulher ela tem um papel na casa dela e o homem também tem um papel. E a missão é o bem-estar dessa família. Então, a missão é essa. A mulher ela está debaixo dessa missão. Então, existe uma liderança, né, um cabeça desse lar, mas existe também uma pessoa que está ali na missão desse cabeça. Então, não é que ela é inferior, mas ela é uma ajudadora idônea desse lar. Ela é uma pessoa que, inclusive, nesse papel de submissão, eu vou dizer que ela tem tanto poder, ou mais até, porque se o homem é o cabeça, é como se a mulher fosse o pescoço. A Bíblia fala que a mulher sábia, ela edifica o lar. Se nós formos pegar a etimologia da palavra edificar, o que significa edificar? É construir. Construir. Então, assim, você pode tirar isso por uma experiência básica. A gente não está falando de religião aqui, a gente está dizendo de realidades. Quando a mulher não está bem no seu lar, nada vai bem. É impressionante. Parece que a mulher... Parece não, a mulher é a base. A família é a base, mas a mulher, ela que é a grande edificadora mesmo. Mas, então, é sobre isso. Não significa que ela é um ser inferior ou que ela não possa ter o seu protagonismo. Pelo contrário, ela tem vários papéis importantes nessa missão. Inclusive, ela pode agregar outras além do lar, como acontece. Ela só tem que ter capacidade de gerenciar bem o tempo dela, e o marido também, vou dizer, mas no caso a gente está falando da mulher, ela tem que ter capacidade de gerenciar bem o tempo dela para que ela mesma se sinta satisfeita em relação a ela própria e aquilo que é realmente o papel que ela deve corresponder dentro da família. Mas aí eu fico com uma dúvida. Sim. Porque a gente está falando de protagonismo feminino. Sim. E você fala do cabeça da família, que seria o homem. Sim. E a mulher está numa submissão, ou seja, uma Sim. missão... Não é uma missão submissa, mas é uma missão sub. Sim, não é isso? sim. Vem de submeter. Está junto nessa missão. Isso. Exato. Mas tem um cabeça. Sim. Então, isso não é uma contradição entre falar de protagonismo feminino e estabelecer alguém como cabeça da família? E a minha outra pergunta tem a ver justamente com essa coisa do lar estar doente porque a mulher não está bem. Né? Não é um encargo muito grande, porque a mulher tem um trabalho invisível que muitas vezes não é visto. Invisível não é visto, é óbvio. Né? Nossa, que frase de efeito. Mas é isso, que é o trabalho que é justamente... E aí o lar está doente porque a mulher não está bem, e me parece que a cobrança é toda nela, o tempo inteiro. Né? Então, a minha preocupação é um pouco essa visão. Eu tenho uma pessoa que é cabeça, que ela, vamos dizer assim, lidera esse lar, né? Muitas vezes é tido como provedor desse lar, e a pessoa que precisa cuidar desse lar. Você não acha que estabelecer papéis... Por que eu, como homem, não posso ser o cuidador do lar e a minha esposa não pode ser a provedora ou a cabeça desse lar? É esse tipo de coisa que, às vezes, eu não consigo enxergar. Como eu elevo um papel de protagonismo se eu estabeleço que existe uma pessoa que lidera. Eu entendi a sua pergunta, mas, no caso, você está dizendo que o líder ele tem a ver com a parte financeira, da forma como você colocou. A parte financeira é um acordo entre os dois. Se a mulher ela tem uma oportunidade de estar num trabalho secular e ser bem remunerada a ponto de manter a sua família, ok. E não tem problema nenhum com isso. A questão é que esse homem, no papel de liderança, a maioria deles não assume o seu papel como ele deveria assumir, que é o papel de proteger, cuidar e fazer essa mulher feliz. Essa que é a verdade. Porque eles querem se eximir da responsabilidade. Muitos homens, além disso, eles acham que pelo fato deles colocarem a provisão financeira dentro de casa, basta. A provisão financeira é uma parte. Esse homem, ele tem que conduzir essa família, ele tem que dar visão, ele tem que ter essa visão. Ele tem que direcionar. E a mulher tem que ajudar, estar junto com ele. Olha, querido, nós temos essa missão, queremos que a nossa família seja assim, mas o que eu estou contribuindo para que ela seja assim? Muitos fazem o seguinte, joga nas costas da mulher.
acha que a mulher que tem que fazer tudo, nem ajuda na educação desse filho, quando os filhos eles precisam ver o espelho masculino, eles precisam ter uma referência de figura masculina, de pai, de pessoa que assume que está ali com a mãe, que é o protetor, sim, que ajuda essa mãe, sim, que se precisar chegar e lavar uma louça, vai para a pia e lava a louça, sim. Se precisar varrer uma casa, varre, sim. E ela também, se precisar ir para fora no contraturno dela e ajudar também para aumentar a renda da família, tá tudo bem. O que não pode é o homem ele não assumir o papel dele ou ele se esconder atrás da parte financeira dele e jogar todo o peso da família em cima da mulher. Porque quando ele faz isso e não assume o papel que Deus delegou para ele, de dar a direção, de cuidar, de amar essa mulher, de amar essa família, de suprir ela na linguagem do amor dela, quando ele não faz isso, ele realmente causa toda a destruição. Porque a mulher ela não se sente feliz com um homem que não chega junto, que não tem aquela questão de companheiro. Só que o homem, a Bíblia fala assim, né? Vós, maridos, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja. Olha que interessante. E Deus não fala para a mulher amar o marido. Por que será? Mas ele manda ao marido amar a mulher. Como Cristo amou a igreja. Pô, Deus deu a vida pela igreja. Jesus morreu pela igreja. O que Deus está falando com isso? Que se ele amar essa mulher, ele vai ter tudo. A família vai ter tudo. A mulher, ela só precisa ser completamente amada. E nisso, a gente vê os lares disfuncionais, porque realmente falta o homem corresponder a esse papel. A mulher que ela é amada, que ela é nutrida no seu sentimento, nas suas emoções, no seu financeiro, ela responde 10.000 vezes mais. Ela faz esse homem também o homem mais feliz do mundo e os filhos também. Não fica aquele vazio dentro do lar. Então, assim, se cada um fizer a sua parte, todos vão ser bem-sucedidos. Né? Não vai existir maior ou menor. A mesma Bíblia coloca lá em Provérbios 31, a mulher, que ela cuida da sua casa, cuida dos seus filhos, ainda complementa a sua renda, dá ordem nos empregados, traz ajuda à provisão e é bem-sucedida. E a Bíblia fala que essa é a mulher, né, que edifica a sua casa. Então, ninguém deve ser peso para ninguém. Né? O problema é que, às vezes, realmente fica nas costas só de um. E o outro fica desbalanceado. Se cada um fizer a sua parte, a gente está falando do lar. Né? Já que a gente falou de protagonismo feminino, nós estamos falando do lar. Mas qualquer relação da empresa com o empregador, ou do empregador com o empregado, né? Do amigo com o seu outro amigo. Qualquer relação que os papéis não estiverem claros, não estiver equilibrado, alguém está sofrendo, está causando um sofrimento. Agora, a pergunta é assim, poxa, Jolie, mas parece que é quase impossível chegar nesse ideal, né, que muitas vezes a gente vê ali a palavra de Deus falando. Eu vejo que que a falha está em cada um de nós, não está no outro, está em nós. Cada um tem que olhar para si e falar assim, qual é a minha função hoje? Eu tenho que acordar todo dia e falar assim, o que eu tenho, qual a minha agenda para que eu entregue o meu melhor e receba o meu melhor. O problema é que a gente já acorda colocando a culpa no outro. E se todo mundo falasse assim, o que eu posso contribuir para melhorar, acho que tudo seria diferente, né? E às vezes eu vejo que atrapalha esse protagonismo são as histórias infelizes geradas por situações infelizes, por exemplo, traumas que as pessoas carregam, né? E elas trazem para o seu relacionamento, para a sua história, para a sua vida, esses traumas, essas histórias que não foram curadas em algum momento, esses buracos que não foram preenchidos. E aí as pessoas assumem papéis que, na verdade, talvez elas nem precisariam exercer esse papel. Eu, com todo o respeito ao movimento ao feminismo, feminista, eu acho que ele foi muito importante no século XIX e depois esse mais contemporâneo no século XX, com a Lutz, né, que foi a grande brasileira, ela falava muito dessa questão do direito ao voto.
E embora ela não alcançasse todas as classes, porque ela falava muito mais de uma elite branca, Sim. né, que não contemplava ali as necessidades da mulher mais pobre, negra, que tinha outra necessidade, que era diferente da mulher elitista, que só estava procurando um lugar ao sol. Então, a gente, com todo respeito a esse movimento, que eu acho assim, que foi importante, a mulher votar, a mulher ter voz ativa, a mulher ocupar o seu lugar, a sua cadeira, né, ela falar contra a violência, porque, por conta desses papéis equivocados, muitas mulheres elas foram submetidas a uma sentença de morte, né? A gente sabe da história. Então, eu respeito esse movimento, mas tudo que é exagerado, ele foge do contexto. Então, eu acho que a palavra mesmo de inteligência, de ordem, de sabedoria é o que você falou, Lu, equilíbrio, domínio próprio, né? O meu direito começa quando o direito do outro começa, quando o meu termina, e o meu termina quando o do outro começa. A gente pode, você acha, Jolie, pensar nesse sentido, né? Numa cultura de paz entre homens e mulheres, a partir dessas relações familiares, né? Para que a gente consiga superar essa sobrecarga de papéis também, que são só atribuídos a mulheres, né? Porque a mulher, ela teve todo esse movimento feminista, né, ao longo de décadas, com a questão da ausência do recorte racial. As mulheres pretas padeceram abrindo mão de cuidar dos seus filhos para cuidar dos filhos das mulheres brancas, abriram mão de suas vidas, né, de suas famílias, e durante muito tempo foram invisibilizadas e até hoje sofrem, né, mais violência, mais discriminação do que as mulheres brancas. E outras formas de mulheres são invisibilizadas, né? Até a nossa amiga que não pôde estar aqui também vem de um segmento de mulheres PCDs, mães de filhos, pessoas com deficiência. E aí a gente pensar, o que você acha, Jolie, que isso reflete também no papel da mulher na questão da educação? Porque hoje a gente vê meninas que conseguiram alcançar aí uma pós-graduação, mas chega numa empresa, na hora de disputar um salário ali com a mesma função que um alto executivo, elas ainda têm uma diferença salarial. É essa divisão, né, que tem, na verdade, entre aspas, sexual de papéis, né? O que você pensa sobre isso, né? Como que a gente pode também, como você colocou, em outras formas de se relacionar, né, em sociedade, nas relações de trabalho, nas relações sociais, né, para que isso possa melhorar, né? Esse movimento feminista que alcançou aí o direito ao voto, que a gente também possa alcançar uma representação de fato e maior, né? Fazendo leis, porque a gente hoje vota, mas na sua maioria, e somos 51% aqui no Brasil da população que vota feminina, mas nós não conseguimos colocar mulheres no poder. Lu, essa questão que você falou é uma questão muito abrangente. Sim. E realmente uma questão que a gente tem que ter um olhar com muito carinho, né, com muito cuidado. E eu falo que a nossa função enquanto comunicadoras, como comunicador também, é tão importante. Porque eu vou falar algo assim bem radical, mas, por exemplo, a gente fala de Hitler. Hitler ele conseguiu fazer as pessoas cometerem aquele genocídio todo com a comunicação, usando a arma da comunicação, fazendo os alemães acharem que eles eram a raça da supremacia, do sangue azul, que toda e qualquer outra raça, incluindo os judeus, né, era a raça menor. Então, assim, as pessoas, os alemães eles embarcaram nisso. E foi terrível, né? A questão da Segunda Guerra Mundial, a gente sabe disso. Os efeitos disso até hoje. A gente está vendo que os próprios judeus estão sofrendo aí hoje com essa parte aí do antissemitismo. E não é diferente com o povo negro, com o povo preto, que já foi escravizado lá na África. Foram os próprios negros que venderam os negros para o Brasil. Não tinha branco que foi lá na África e vem. Não,
Foram os negros africanos que botaram os negros dentro do navio e venderam para os portugueses. E chegou aqui no Brasil. Então, assim, o meu repúdio total em relação a essa sujeira da história, né, da gente ver ao longo do tempo a raça humana, já começou lá lá no início do primórdio, lá nos primórdios, se você vir para a história bíblica, Caim já matou Abel. Né? Por quê? Porque o irmão dele ofereceu um culto que Deus aceitou e ele ficou invejado, ele pegou e matou o irmão dele. Então, assim, ele quis acabar com a raça do irmão dele. E aí a gente vê sempre o ser humano, se realmente não fosse ele ter Deus na vida dele, ser liberto mesmo, eu digo isso, né, hoje com propriedade na sua identidade por Deus, ele seria intragável. E nós, mulheres negras, pretas, vou dizer assim, sofremos esse reflexo, né, do racismo, da diferenciação. E eu penso que os comunicadores dar lugar de fala para isso é muito importante, mas não só numa entrevista, como você está fazendo aqui agora, e muito obrigada por isso, mas eu falo também, os meios de comunicação, a gente vê que eles tentam colocar o negro como uma representatividade maior nas propagandas. Né? É comum hoje você ver muita negra nas propagandas, a gente está vivendo na era das cacheadas. Ao mesmo tempo, existe no Brasil um racismo estruturado, velado. Ele é velado entre as famílias. Eu penso que nas escolas deveria ser tratado de uma forma diferente essa questão, as pessoas serem vistas mais como um ser humano. Porque hoje, além do racismo contra a cor, não é só a pessoa, às vezes ela não sofre racismo quando ela tem uma condição financeira maior ou melhor. E tem até algumas pessoas que eu falo que elas têm são mais liberais do ponto de vista político, né? Eu gosto dos liberais, eu me simpatizo muito com eles, mas eu também acho muito imprudente a fala de dizer assim, não, o racismo não existe. Claro que existe. Existe, é latente, sim, e só quem é preto nesse país sabe como existe, como é difícil. Né? Eu, graças a Deus, eu fui criada num lar que era um lar funcional. A minha mãe ela era do lar, ela era submissa ao meu pai, e graças a Deus o meu pai ele dava esse apoio para ela. E a minha mãe, ela cuidou da gente. A minha mãe, ela tinha um papel de cuidar das crianças, de ensinar as crianças a educação básica, o respeito pelo outro, ensinar o que é boas maneiras, ensinar como se trata um adulto, coisas básicas, que realmente as famílias e as pessoas perderam esses valores hoje. Quando você chega no colégio, o professor ele é tratado de uma forma violenta. Tem aluno matando o professor hoje. Então, assim... embora meu pai ele era negro e a minha mãe índia, mais índia, assim. Então, a minha casa é uma cultura da miscigenação. Isso, miscigenação. Mas foi muito interessante a forma como meus pais criaram a gente, porque eles não colocavam na mesa essa questão da gente ser diferente. Eu cresci sem saber que o racismo existia. Você comentou comigo. Assim, teve os dois lados depois que eu cresci. Mas quando você também ignora algumas coisas, por outro lado, fica mais leve. Entendeu o que eu estou querendo dizer? Meu pai nunca falou assim para mim, olha, filha, você tem que tomar cuidado na escola, porque você é pretinha e o pessoal vai te discriminar. Meu pai nunca, e nem a minha mãe. Meu pai falou assim para mim, olha só, filha, você é filha de Deus, você é inteligente, você é bonita, sábia, você é uma princesa. Meu pai sempre me chamou de princesa. Você é uma princesa do pai e da mãe. E tudo que o outro pode, você também pode. Não tem limite para você. Se você tiver com problema, muitas vezes eu não sabia fazer as questões de matemática, eu tinha dificuldade mais em matemática, eu era mais da veia da língua portuguesa. Meu pai sentava, chegava do serviço, ele sentava com a gente, ensinava a gente a fazer tarefa, ensinava a gente a fazer lição. A minha mãe levava a gente para a igreja, a gente nem tinha carro no início, mas ela fazia a gente construir ali as relações interpessoais com as pessoas da comunidade, da igreja. Muito pequena, ela já colocava a gente no grupinho para aprender música. E, às vezes, a gente não tinha carro. Minha mãe levava a gente a pé, era uma escadinha, eu tenho 5 irmãos. E ela ia a pé, não era muito longe, mas quando acabava o culto, a gente dormia.
E eu não queria vir, e ela vinha, a gente vinha arrastado, e ela ria. Eu lembro que antes de dormir, a minha mãe fazia leite para todos nós e levava leite na cama. A gente sentava tudo na cama dela, ela dava uma canequinha de leite para cada um e contava uma história para a gente dormir. Eu lembro das histórias da Bíblia que a minha mãe contava. Então, assim, minha mãe nunca falou, você vai... Então, eu cresci sabendo que eu era filha de Deus e que a minha identidade pertencia a mim mesma e que eu era uma pessoa que tinha capacidade. Eu tive limitações? Tive. Mas eu penso, Lu, hoje, de todo o meu coração, que a maior limitação, quem coloca em você é você mesma. A gente tem que conhecer a nossa verdadeira identidade em Deus. Porque se a pessoa, tudo que é influência interna, ou, externa, você vai receber. O mundo vai tentar paralisar você, seja você preto, pobre, que é pior ainda, ou não. O mundo vai tentar, de alguma forma, querer dizer para você e impor as suas limitações. Mas quando você olha e acredita que você pode chegar, o céu é o limite para você. Eu cheguei a ser diretora de marketing de uma grande empresa e depois eu fui trabalhar num projeto do governo, que foi um projeto até do PAC, né, para montar essa área de comunicação e marketing, né, gerenciando ali um orçamento muito grande e lidar assim com os grandes players do mercado, né, fazia os eventos lá para a presidência da República, que a Petrobras e a Transpetro eram as grandes clientes do estaleiro, né, que já era também uma empresa ali que foi criada para o próprio governo. Então, Deus, quem me colocou nesse lugar? Foi Deus? Foi Deus, mas eu ralei, eu estudei. Meu pai fazia eu estudar. Se eu tivesse nota ruim na prova, eu levava assim um corretivo dele. Ele tirava assim algumas coisas. Uma vez que eu levei uma advertência na escola, eu nunca esqueci disso, porque eu cheguei atrasada na escola e a diretora deixou eu sem assistir a primeira aula e falou que eu estava cabulando a aula. Mas eu não estava cabulando a aula, eu cheguei atrasada. E aí ela me deu advertência. E eu fiquei muito chateada com isso. E a minha mãe falou bem assim, isso é para você aprender a não chegar atrasada, tá? Essa advertência não serviu, você não estava cabulando alto, mas a partir de hoje, sai mais cedo de casa e não chega atrasado na escola. Hoje os pais, eles são uns geleias, né? A criança faz o que quer e o pai passa a mão na cabeça da criança, nunca vai formar um cidadão forte, sabe? Assim, eu vejo que todas as lutas que eu enfrentei, até hoje agora eu tenho consciência do racismo. Aí eu fico pensando assim, poxa, aquela professora fez assim, fez assado, mas eu nem percebi, acho que foi mais leve, sabe? Assim, então, eu penso que a gente tem que entender que ninguém pode nos limitar. Bem, está falando a Jojo, estou adorando as falas dela. Quem foi que disse que preto e pobre tem que ser de esquerda, eu tenho que ser o que eu quero? É isso mesmo, Jojo, tem meu apoio, você tem que ser o que você quer. Ninguém tem que ditar do partido que você tem que ser, da escola que você tem que ser. Não, não, não. A mulher preta, negra, ela é uma mulher como qualquer outra. Ela não pode ser colocada numa jaula, no cabresto, ou num lugar que as pessoas rotulam ela. Então, acho que está na hora da gente, enquanto comunicador, ditador de culturas, né, a gente mudar esse lugar de fala também, para a gente não criar essa segregação. Porque, às vezes, no intuito de trazer uma igualdade, a gente está trazendo uma segregação. E ninguém precisa se odiar. A gente tem que acabar com isso. E a gente tem que olhar para o ser humano como ele sendo ser humano, né? Independente da cor, credo, raça, né? Posso falar, esse seria o melhor dos mundos. E a sua experiência com as mulheres na comunidade, né? Como uma líder religiosa e também comunicadora, o que você tem a dizer para elas, mulheres muitas vezes que abdicaram, né, de uma vida por essas, volto a falar, somatória de papéis, né? Só me dá um minutinho para eu encerrar aqui com o pessoal da Com Brasil, que está transmitindo a gente para o Brasil inteiro. Você que está acompanhando a gente pela Com Brasil, por favor, continue com a gente. Vai lá no YouTube, no @tvCoeste. Aproveita para curtir os nossos vídeos, encaminhar para os seus amigos, para os seus inimigos, né?
sininho, like, tudo que tem direito. A gente vai fazer 30 segundinhos de intervalo e já volta. Estamos de volta aqui com o TV Oeste. Lu, vamos lá, desculpa, vamos então, continuemos. Nós estávamos falando aqui com a Jolie, né? Como a gente pode incentivar, né, nossas amigas que têm aí uma trajetória de vida, muitas vezes que abdicaram de sonhos, né? Nunca é impossível alcançar um sonho, né, Jolie? Por tudo que a gente, mesmo uma trajetória difícil, os desafios que a gente enfrenta como mulheres, a gente falando muito aqui da questão familiar, seja qual for a forma de ser essa família, né? E os papéis que, às vezes, muitos companheiros não compartilham com as suas esposas, companheiras, enfim. Então, como elas podem, né, resgatar a sua identidade? Ele falou muito de identidade, a nossa identidade, para a gente continuar a nossa vida, buscar nossos sonhos, apesar de uma discriminação que tenha sofrido, preconceitos ao longo da vida. E essa questão mesmo, muitas mulheres, apesar de a gente estar no século XXI, não é diferente da década de 80, quando a mulher pedia permissão para trabalhar fora, né? Que ainda hoje ela se sente muito cansada. A Jolie falou sobre isso, por essa somatória de papéis, de atribuições, né, Jolie? Que a gente pode falar para essas mulheres, para elas se resgatarem, né, e buscar os seus sonhos, né? Esse protagonismo na vida delas. Sim, eu penso que, primeiro, ela tem que decidir. Ela tem que decidir não ser manipulada. Ela tem que decidir não estar no lugar daquela música, deixa a vida me levar, a vida leva eu, que é um lugar cômodo. Muitas mulheres não querem assumir a responsabilidade delas. Não vou dizer que são todas, mas muitas querem viver numa fuga. Querem viver num mundo que elas criaram para fugir, talvez, da realidade que está se passando na casa. Porque é mais legal você ir lá no seu Instagram, no seu Stories, e você gravar uma versão sua que você gostaria de ser, para mostrar para todo mundo um buraco enorme, uma felicidade enorme, e para cobrir um buraco enorme que você está sentindo. Então, assim, só que quando você sai do Instagram, quando você fecha a porta da sua casa, você se depara com a sua realidade todo dia. E não tem jeito, porque ela existe. Então, o que eu posso falar para essa mulher é que ela precisa decidir que ela é dona do protagonismo dela. Agora, é fácil falar, mas é difícil quando você tem a realidade. Primeiro, ela tem que ter consciência da situação dela. Às vezes, a mulher está passando por muita situação, ela está agindo de uma forma muito mais emocional, porque quando nós não temos consciência do que nos leva a agir de uma forma ou de outra, ou fugir, ou não tomar uma decisão, ou continuar procrastinando, é porque, às vezes, a gente não tem consciência. Nós, quando nós, ao longo da nossa existência, da nossa vida, quando nós sofremos traumas, o nosso cérebro ele é ancorado num lugar. E tudo que a gente faz fica muito emocional. Por exemplo, quem sofreu muita injustiça, ele ancora num lugar ali de perfeccionismo, de ser muito perfeccionista, sabe? De se cobrar muito. De se cobrar demais. Então, a pessoa ela começa a carregar pesos e mais pesos que foram colocados ao longo da vida dela pelos traumas que ela sofreu, que, de fato, ela não precisaria carregar aquilo. Então, assim, a primeira coisa, ela tem que decidir, e lá no fundo, todo ser humano, por mais simples que seja, por menos conhecimento que ele tenha, ele sabe quando não estão bem as coisas. Então, você tem que ter essa capacidade de reconhecer que não está bem, buscar ajuda. Quando eu falo buscar ajuda, sim, profissional. Sim, é importante. É importante. Buscar ajuda de um psicólogo, buscar ajuda de um coach, buscar ajuda de profissionais, né? Buscar inteligência espiritual em Deus. Eu posso contar que a minha trajetória, a minha inteligência espiritual, eu encontrei em Deus. Eu descobri que Deus é a parte... que dentro de mim tem uma partícula de Deus. E quando essa parte de Deus que está dentro de mim, ela é religada a Ele, e eu fico no lugar de filha dele,
Ele leva sobre ele todas as minhas dores, todas as minhas questões, todos os meus pecados. Ele tira de mim aquele peso, aquelas cargas, porque o rótulo que deram a mim, o peso que deram a mim, não me pertence. Eu não tenho que estar nesse lugar de peso. Eu tenho que estar no lugar de filha de Deus, livre de todos esses pesos, para entender quem eu sou. E aí sim, eu poder desenvolver aquilo que eu preciso desenvolver como mãe, como profissional, como esposa, como amiga, como mulher, como amante. Então, eu não devo fazer nada que esteja me agredindo, né? Tudo que a Bíblia diz assim, que o jugo de Jesus, ele é leve, o fardo é suave. Fardo suave, jugo leve, parece que é uma... Contraditório. É um paradoxo. Mas por quê? Porque não vai ser fácil. A gente precisa romper com nós mesmos, a gente precisa romper com o lugar do comodismo, né? E, às vezes, a gente não quer romper, porque é muito mais fácil você ficar dormindo até 10 horas e deixar suas crianças ao léu do que você levantar e assumir isso. Então, tem mulheres que ficam se escondendo. Não, é porque eu estou com dor, não é porque fizeram isso comigo. Gente, fizeram tudo com todo mundo. Vou dizer uma coisa, você não sofreu mais do que Jesus Cristo. Ah, mas eu não era Jesus Cristo. Não, querida, você não era Jesus Cristo, mas ele foi 100% homem, 100% Deus. Ele também veio na condição de Deus e de homem aqui na Terra, ele também sofreu. E se ele venceu, ele deu poder para mim, para você vencer também. Só que a gente precisa decidir. Decidir. Ah, eu não estou conseguindo tomar. Busque ajuda. Médica, às vezes vai medir lá os seus hormônios, os seus neurotransmissores, porque às vezes está baixo. Né? Às vezes a mulher passou por tanta coisa que realmente ela perdeu aquela energia. E ela precisa de ajuda médica, precisa de uma ajuda psicológica, precisa de uma ajuda de um nutricionista para ela comer aquilo que deixa o cérebro dela, o nutriente dela mais vigoroso. Né? E tem algo assim que eu preciso falar, que o nosso cérebro, ele não sabe o que é fantasia e o que é realidade. Ele não sabe. Então, assim, o dia que eu estou um pouco desanimada, eu vou na frente do espelho e falo bem assim, Jolie, você é tão poderosa. Uau, que poder que você tem, mulher! Como você está animada hoje. É poderoso isso. As nossas palavras, elas são fertilizantes para a nossa realidade. Quando você emana uma palavra positiva, isso não é positivismo, eu estou falando para você, a sua palavra tem poder. Os mundos foram criados com o poder da palavra. Então, quer ser uma pessoa feliz? Fale coisas boas a seu respeito. Se o seu marido não está da forma como você está querendo que ele estivesse, comece a falar ao contrário disso. Pô, meu marido é maravilhoso, que homem lindo. Ele não é, mas ele vai começar a se tornar. Hoje, a gente tem que tirar um pouco o espírito da crítica, sabe? E também, a gente não tem que cumprir alguns padrões que muitas vezes estão aí ditando moda. O que é felicidade? Tem coisas que nem te deixam feliz e que às vezes você quer fazer só porque o outro está fazendo. Não, para tudo, faça uma autoanálise. O que te deixa feliz? Quais são os seus verdadeiros valores? O que você gostaria de encontrar? Como que você gostaria que fosse a sua casa e os seus filhos? Às vezes não tem nada a ver com o que a sua amiga do lado está fazendo ou com o que a internet está ditando. Às vezes não tem nada a ver com fazer biquinho na frente da foto. Entendeu? Então, assim, a gente tem que se desapegar daquilo, a gente tem que ser livre. Né? A Bíblia fala, e é difícil, né, eu como pastora não falar da Bíblia, mas depois quem não quiser considerar, não precisa considerar, porque eu não estou falando de religião, tá, gente? Mas tem um texto muito legal que fala assim, que se o Filho verdadeiramente te libertar, você será livre. E aí, o que é ser livre? Ser livre, para mim, é você ter autocontrole, você ter domínio da sua história. Você ter domínio da sua história, você ser livre. Você conseguir dominar a sua preguiça é você ser livre da preguiça. Você conseguir dominar a sua vontade de comer doce compulsivamente é ser livre do vício de doce. Você ter capacidade de controlar a sua compulsão por uma bebida alcoólica é você ser livre da bebida alcoólica. E assim vai sendo. Você ter capacidade de controlar a sua casa, o seu filho, colocar ele no lugar dele,
ensinar ele com o que ele deve fazer, não deixar ele mandar em você. Você assumir o controle da situação é você ser livre. Então, assim, o que é liberdade? Liberdade é aquilo que não te oprime. É você ter o controle da sua história, do seu protagonismo e da sua vida. Para mim, isso é liberdade. É um autoconhecimento também de si própria, né? Isso. O amor próprio, né? Exatamente. Bom, gente, a gente tá com o nosso tempo chegou, mega nossa, esgotado, passou passa muito rápido, né? rápido, Quando é né, boa Carlos? coisa, passa rápido. Mas, Jolie, quero agradecer muito a sua presença, né? Eu que agradeço. Agradecer muito os seus ensinamentos aqui hoje, né? Obrigada. Se você tiver aí uma palavra final para quem está nos assistindo, Uma por favor, o mensagem. microfone é seu. Muito obrigada. Eu quero agradecer a Luciana, que é uma pessoa assim que eu admiro demais. Ai, Lu, recíproco, você, imagina. o seu trabalho, tudo que você entrega para as mulheres aqui, não só na cidade de Osasco, né, mas nos outros municípios também. Há pouco eu falei de você, daquela casa de acolhimento que você criou para as mulheres em situação de vulnerabilidade. E eu me sinto muito honrada de poder estar aqui compartilhando esse momento com você. Nós que Tá agradecemos, né, Carlos? E Muito. com o Carlos também, esse profissional incrível que está dando voz, né, para esse tema, para essa pauta tão importante na vida das mulheres, na minha vida. E eu quero agradecer vocês e para os nossos ouvintes, telespectadores. Primeiro, muito obrigada por vocês estarem conosco aqui. Eu quero dizer para você que você é a única pessoa capaz de mudar a sua história. Ninguém vai fazer por você ou vai querer mudança para você mais do que você mesmo. Se você quiser mudar, você tem que decidir. Quando você decidir sair do seu lugar de conformismo, do seu lugar de ser o mais do mesmo, você consegue. É só você buscar ajuda. Agora, tem uma palavra com você. Ninguém vai querer o seu bem mais do que você mesmo. Então, decida hoje sair do lugar que limita a sua visão e assuma o protagonismo da sua história, porque está nas suas mãos. Tá? Muito obrigada por vocês. Obrigada. É isso aí, gente. Até o próximo programa, não é, Carlos? Até o próximo. Obrigada, gente. Obrigada.